Olá, graça e paz de Jesus Cristo a você que nos assiste mais um programa de Volta à Bíblia. Mais uma vez conosco, pastor Silas Figueira, da Igreja Batista Bereia. E hoje o nosso tema vai tratar sobre os traumas da vida. Pegamos como base o livro de Ruth e a personagem Noemi. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. E esperamos que o assunto de hoje possa trazer ao seu coração conforto, consolo e que possa trazer também respostas, quem sabe, para os problemas que você esteja enfrentando hoje. Vamos começar definindo quem foi Noemi. Noemi foi a esposa de Elimeleque. Eles tinham dois filhos, Malom e Quilion. Eles eram da região ali de Belém e devido à crise que a região estava enfrentando, né, devido à seca, Israel estava passando por uma grande crise, eles resolvem então sair de Belém e ir para a região de Moabe, ou para um outro país, um lugar, vamos dizer assim, estranhos ao Deus de Israel. Então a primeira crise, eu creio que foi essa, foi uma questão até espiritual, fugindo da crise, abraçar uma outra crise. Para quem não sabe, Moabe foi o filho mais velho, foi o primogênito de Ló. E ele deu origem ao povo moabita. Era um povo que não adorava o Deus de Israel. E eles se tornaram inimigos dos judeus. E eles então vão para o meio desse povo e saem dessa crise que está acontecendo em Israel, que é uma crise financeira, uma crise política, porque era a época dos juízes, não é isso? E também de apostasia religiosa. Foi um período conturbado em Israel, porque durante cerca de 350 anos não havia uma liderança sólida. Os juízes eram levantados, se você lê o livro de Juízes, você vai ver vários juízes sendo levantados para tentar amenizar uma crise que surgia, porque o povo se apostatava de Deus, vinham os inimigos, atacavam o povo, então Deus levantava esses juízes para defender o seu povo. Mas não havia uma liderança religiosa ali. Não havia um povo firmado em Deus. Então, foi um período muito conturbado em Israel. E foi exatamente nesse período de Elimeleque, de Noemi, nessa crise que eles estavam enfrentando aqui, foi nesse período aqui dos juízes. Tanto que lá em Juízes, capítulo 21, finalzinho do verso, né, do capítulo, verso 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, cada um fazia o que achava melhor. E o seu melhor nem sempre era o melhor para Deus. E a gente, assim, pode inferir, né, dessa questão, que Noemi, junto com Elimeleque, seu marido, e os seus filhos, resolvem fazer o que eles acham que é melhor. Deixar Belém, a casa do pão, embora tivesse com uma crise, e ir para uma terra que tinha uma crise espiritual muito maior. E eles então se deslocam de Belém e vão para Moabe, e lá já começa o primeiro grande problema, que os seus filhos se casam com moabitas. Eles começam, vamos dizer assim, a se afastar cada vez mais de Deus. Porque a ordem do Senhor era que tal casamento não ocorresse. E eles se casam. Ou seja, era um jugo desigual, como diz o apóstolo Paulo. E nisso já começou a crise a se estender em terra estranha. Ou seja, aquilo que poderia ser algo bom se tornou algo ruim. Mas por que isso acontece? Como eles vinham já de uma crise espiritual, eles também não tinham nenhuma direção de Deus, não buscaram certamente nenhuma direção de Deus e foram para aquela região e ali se casam e ali que resolvem construir família, ou pelo menos família para os seus filhos. Então um abismo realmente chama outro abismo. Como a Bíblia fala. E se você quiser conferir, o livro de Ruth traz inclusive o nome dessas esposas, que é Orfa e Ruth. E eles então enfrentam o afastamento de Deus cada vez maior. Eles vão se afastando da terra, eles vão se afastando de Deus, eles vão se afastando das ordens de Deus para não se unir a pessoas que não eram do seu povo. E a Noemi enfrenta o primeiro grande trauma,
que é uma pobreza. E essa pobreza não é a pobreza que a gente tem a ideia, muitas vezes, de que eu tenho que comprar, eu tenho que viver com uma cesta básica, eu tenho que comer um arroz com feijão. Não. Diz que o povo estava enfrentando uma fome extrema. Existe uma grande diferença entre fome e vontade de comer. E ali era fome, é não ter o que comer realmente. Você ter uma necessidade física e durante um dia inteiro você não ter o que colocar na sua boca, não é isso? Foi uma situação complicada naquela época de grande seca. Mas é aquilo que nós estamos falando. Quando a crise, ela sempre vai existir. Todos nós vamos passar por crises, vamos passar por dificuldades, vamos passar por problemas. Mas a questão é, quem que direciona a minha vida espiritual? Quem que direciona a minha vida no momento da crise? No caso aqui, Elimeleque provavelmente não buscou de Deus uma direção. Por isso que ele foi para Moabe. Tanto que a Bíblia nos fala, lá no capítulo 13, no capítulo 12 de Gênesis, que Abraão ele desce ao Egito. E ali há uma grande confusão na família e na casa de Abraão, principalmente em relação a Sara. No entanto, seu filho Isaque, num momento de grande fome, de grande crise também, ele ia descer ao Egito e o Senhor fala com ele, não desça ao Egito. E ali ele ficou entre os filisteus e Deus o fez prosperar. Então o problema não é a crise, é quem dirige a minha vida no momento da crise. Como eu ajo no momento da crise? Eu busco a Deus ou eu saio de forma impensada, dando cabeçada, fazendo coisas impensadas? Essa é a grande questão. E continuando, ela então tem a primeira crise, que é a pobreza. Tudo indica que eles eram pessoas de posses, eles tinham uma vida estabilizada e eles entram numa crise de extrema pobreza. Uhum. E eles vão então para a segunda crise, que aí é a crise que eles buscam. Eles é o trauma do desterro. O que é o desterro? É você sair da sua terra. E eles vão então para Moabe. Nessa saída para Moabe, devido a essa crise que eles estavam enfrentando, eles não tiveram nem fé em Deus, pelo que tudo indica, e nem paciência para poder esperar em Deus a solução do problema. E é o que a gente tem visto hoje, muitas pessoas impacientes. Querem que os problemas sejam solucionados da noite para o dia. E existem problemas que demora um pouco mais. E nós precisamos estar confiados em Deus, esperando em Deus e tendo paciência e esperança e fé que Deus há de agir e solucionar o nosso problema. E não sair dando cabeçada ou fugindo do problema, como fez Elimeleque aqui juntamente com sua família. Eu vejo aqui o trauma do desterro, né, eles saindo da sua terra como um afastamento de Deus. E é comum nós observarmos pessoas em crise que elas vão se afastando de Deus. É, Porque era um simbolismo ali, sair de Belém e ir para Moabe sem o direcionamento de Deus, como um afastamento de Deus e do seu povo. é, isso é muito comum. Se você, por exemplo, frequenta alguma igreja, você vai ver que muitas pessoas, na hora da crise ou na hora que estão enfrentando problemas, sejam eles dos mais diversos, acabam se afastando da igreja. O primeiro lugar que eles se afastam é de Deus. Ao invés de buscar Deus, em Deus, e na igreja, na casa de Deus, uma solução para o seu problema, eles vão para qualquer outro lugar, menos para a casa de Deus. E isso é muito comum nos dias de hoje. Então ela passa pela pobreza, ela passa pelo desterro e ela chega num outro drama, num outro trauma, que é a perda. Que tipo de perda que ela tem quando ela está lá em Moabe? Porque em Belém ela passa pela fome, Sim. mas ela chega a Moabe e as perdas são muito maiores. Que perdas são essas? Olha, são perdas emocionais. Porque o que ela perde? Primeiro, ela perdeu seu marido. Seu marido morre. E depois, posteriormente, ela perde seus 2 filhos. Então, a crise que ela estava fugindo se tornou muito maior. Ela perde o marido, ela perde os seus 2 filhos. Aí ficaram aqui 3 mulheres que dependiam da liderança masculina, dependia do homem para a sobrevivência, simplesmente sozinhas. E nesse momento que entra a crise ainda maior. Porque naquela época, para uma mulher
poder sobreviver, ou se tornavam mendigas, né, porque tinham que cair na mendigança, ou se tornavam prostitutas. Então a situação se tornou muito difícil e eles aparentemente não havia uma solução para esse problema. Porque se você não sabe, naquela época, quando uma mulher ficava viúva, quem deveria ampará-la eram seus filhos. Ela perde os seus filhos. Aí, E no caso, se ela perdesse, ela tinha dois filhos, se ela perdesse um filho, existia uma lei chamada Lei do Levirato, que o outro filho deveria pegar a cunhada e assumir como sua esposa, e aí todas as mulheres estariam amparadas, a viúva pelo filho e a que perdeu o marido pelo seu cunhado. Só que ela foi perdendo todo mundo. E vem então o drama, o trauma da solidão. aí agora, se a situação já estava difícil, se tornou pior, porque não havia um amparo masculino numa situação, numa época que havia uma necessidade. Hoje já seria difícil. Você imagine isso naquela época. Agora, diante disso tudo, a decisão que ela tomou foi, ela ouviu dizer na terra estranha que Deus estava visitando seu povo, então ela resolve retornar. Então, devido a essa solidão, essa questão toda, ela simplesmente ela perdeu é, todo o seu amparo, tudo aquilo que ela poderia ser o seu socorro, o seu baluarte naquele momento. Mas ela também, ela aí falando nessa questão do retorno dela, ela começa o trauma da despedida, porque ela escuta dizer que na terra de Belém o Deus está visitando o seu povo. E ela começa a pensar, eu vou retornar à minha terra. Mas já tinha um problema, porque as noras eram moabitas. Não haviam sido resgatadas, né, pela lei do levirato. Sim. E ela teve que enfrentar a despedida da Orfa e da Ruth. O que acontece nesse momento da despedida? É interessante que nesse momento a Noemi ela toma uma decisão e ela se despede das suas noras. E as noras insistem, inclusive, a princípio, de acompanhá-la. No entanto, Orfa realmente toma a decisão e retorna para o seu povo, para a sua família. No entanto, Ruth ela toma uma decisão. A decisão de acompanhar não somente a Noemi, mas como ela toma a decisão de seguir ao Deus de Noemi. Ela se converte ao Deus de Israel. E nessa decisão, ela resolve tomar conta da sua sogra. Ela resolve ajudá-la muito além daquilo que seria o normal. E é interessante porque, apesar das escolhas erradas de Noemi e Elimeleque, a gente vê que ela passou essa força da fé nesse Deus de Israel para Ruth. E as noras gostavam dela e a admiravam como sogra. Às vezes a gente olha essa história e a gente observa o quanto é importante, né, um bom relacionamento. Se Noemi ela perdeu a sua, seus bens materiais, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, no entanto, Deus, por misericórdia e graça, lhe concedeu que tivesse duas filhas. Apesar de serem moabitas, essas duas mulheres amavam a sua sogra e optaram por cuidar dela, apesar de ser uma judia. Só que a Orfa fica em Moabe e Ruth retorna com ela. Ela tem que se despedir e na hora da despedida, Ruth retorna com ela, é a decisão que ela toma, nós vamos estar falando daqui para frente, mais para frente sobre isso, e a Orfa resolve ficar. Só que ela resolve também demonstrar nesse retorno, porque Noemi, o nome Noemi, significa ditosa, feliz. Assim como o nome dos filhos dela significavam. Tem um nome, né? Eu acredito que essas crianças nasceram no período também já de escassez, por isso que o nome que foi colocado neles tem um significado. Por exemplo, Malom quer dizer doente e Quilion quer dizer raquítico. Ou seja, até o nome que eles estavam carregando eram nomes da crise que eles estavam enfrentando.
E a Noemi, então, que sai de Belém como uma mulher ditosa, feliz, ela tinha uma vida, né, uma vida equilibrada lá em Belém. Ao retornar de Moabe para Belém, ela resolve mudar o seu nome. Ela muda o seu nome para Mara, quer dizer amarga. Porque a ideia que ela tinha é que a mão de Deus estava pesando sobre ela, estava a castigando. Então a ideia que ela tinha que a crise que ela estava enfrentando não foi pela decisão que ela havia tomado juntamente com seu marido, que foi a mão de Deus que estava pesando sobre ela. Ou seja, ela não estava entendendo que a decisão errada dela causou tudo aquilo. Então é mais fácil a gente jogar a culpa em Deus do que assumir nossos erros. E isso, até nos dias de hoje, tem ocorrido. E aí nós vamos ver também que quando ela resolve retornar, ela resolve assumir essa amargura, essa revolta que ela tem contra Deus, que às vezes as pessoas têm, e é humano isso, nós estamos Sim. falando porque é humano sentir isso, mas existe um retorno. E quando nós declaramos para Deus que nós estamos revoltados, nós estamos é, voltados mesmo, né, contra Deus, e nós tomamos a decisão, Deus, eu quero voltar, mesmo estando amargurado, mesmo estando triste, mesmo estando revoltado, mesmo achando que a culpa é de Deus, eu tomo a decisão de voltar. E nessa volta, nessa decisão dela de voltar, é que ela começa a se libertar desses traumas e ela começa a ver a vida de uma outra forma. A primeira libertação que ela tem é que ela tira os olhos do geral, daquele pessimismo, daquela tragédia, que realmente ninguém pode negar que foi uma tragédia, Foi verdade. e ela começa a perceber detalhes, mas que são detalhes positivos na vida dela. Existe uma corrente da psicologia que ela fala o seguinte: ao invés de você ficar remoendo, tratando os traumas da sua vida, as coisas ruins, isso é uma linha da psicologia que eu não estou dizendo que está errada, mas estou trazendo uma outra linha da psicologia. Ela diz o seguinte: comece a fixar os seus olhos nas coisas boas que você tem na sua vida e deixe um pouquinho de focar naquelas tragédias, nos problemas, nas tristezas. E a gente vê isso aqui no livro de Ruth, na figura de Noemi. Ela começa a prestar atenção nas coisas pequenas. Por exemplo, lá em Belém já tem uma notícia boa. É. A primeira coisa que ela observa é que Deus havia visitado o seu povo e estava dando prosperidade, ou seja, havia pão na casa do pão. Então, a primeira coisa que ela observa, e é interessante que é do lado espiritual, é Deus se revelando como Deus de Israel, como Deus que cuida. E ela estava onde? Em terra estrangeira, E é longe de interessante, Deus. é interessante que a primeira coisa que eles fizeram foi se afastar da casa do pão. A primeira coisa que ela faz é retornar à casa do pão. Porque a boa notícia chegou até na terra estranha. É interessante que quando Deus abençoa, até os de fora observam e percebem o quanto Deus é abençoador. Só não vê, muitas vezes, aquele que está na presença de Deus, que não percebe o quanto Deus está cuidando. Então, se você, na crise, se afastou de Deus, volte para Deus. E se você está com Deus, está na crise, continue com Deus, porque no momento certo, Deus há de agir. A solução não é se afastar de Deus, principalmente no momento de crise. E ela começa então a perceber que na casa do pão há pão, que Deus está visitando seu povo, e se Deus está visitando seu povo, ela é povo de Deus e Deus há de visitá-la, por isso que ela retorna. E ela percebe então que das duas noras, uma demonstra um amor sobrenatural por ela. É, a, a gente lendo o texto sagrado, a gente observa que Ruth, ela toma não só a decisão de acompanhar, mas como ela faz um lindo discurso. Eu até queria ler com você essa palavra dela, porque foi algo assim tremendo, que muitas vezes é até utilizado até em casamentos. Só que não foi uma palavra de um marido para a esposa, de um namorado para a namorada.
foi de uma nora para sua sogra, que diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de te seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E continua: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha só que palavra bonita, que decisão forte e que posicionamento que teve esta mulher. Isso se chama conversão. Tomar uma decisão séria ao lado de Deus. Ela diz: aquilo que Deus tiver de fazer na minha vida, então que o Senhor faça. E estava do lado da sua sogra. Isso é tremendo. E com essa palavra, ela incentiva Noemi a mostrar que Deus é bom, Deus é poderoso, Deus sabe o que faz, e elas vão retornando a essa fé também, né? É interessante, né? Porque a convicção era muito maior no coração daquela que aparentemente não conhecia o Deus de Israel do que de Noemi, que conhecia o Deus de Israel. A fé e a ação do Espírito Santo no coração de Ruth foi tão grande que ela toma então essa decisão e ela se torna, vamos dizer assim, a força, o suporte para a sua sogra. E também nós vamos ver agora alguns princípios, né, diante das incertezas do futuro que esse livro deixa registrado. Sim. O primeiro princípio é que nós vemos que Noemi, ela se deu por vencida prematuramente. É, a, a tendência nossa, diante da tragédia e da calamidade, é achar que tudo acabou. Mas quem escreve a nossa história é o Senhor. Quem dita e fala a última palavra é Deus. Muitas vezes nós achamos que está tudo acabado, quando na verdade não está. Por exemplo, quando Abraão estava com 99 anos, ele recebe notícia que seria pai. Mais uma vez o Senhor confirma isto, diz que ele seria pai. E realmente, 9 meses depois, ele estava abraçando seu filho. Caleb, com 85 anos, estava tomando posse da sua terra, que foi promessa de Deus para ele, e ele não abriu mão disto. Aquele homem que estava lá no poço de Betesda, já há 38 anos, recebe a visita do Senhor Jesus Cristo e fortalece a sua fé, e aquele homem é curado. Então, muitas vezes, nós achamos que agora tudo acabou, quando, na verdade, a nossa história está começando e começando de uma forma muito melhor, porque a última palavra sempre será do Senhor. Até mesmo no caso de Noemi, ela diz para as noras que o que eu tenho para oferecer para vocês? Ainda que se eu ficasse grávida hoje, até que esse filho crescesse, pudesse resgatar vocês, não tem jeito, não tem mais jeito. Mas para Deus tem jeito. Se Deus ainda tem vida, ainda tem uma história para a gente aqui, é porque tem jeito. E tem esperança. Então, na tribulação, não perca a esperança. Nós devemos não nos dar por vencidos prematuramente, porque Deus tem história, Deus tem mudanças, e não devemos perder a esperança. Em hipótese alguma. Tanto que há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Quando nós perdemos a esperança, é porque nós perdemos a fé e nós paramos de sonhar. Eu me lembro do profeta Elias, que estava na caverna e chorando as mágoas, né? Porque afinal de contas ele esperava que Deus fosse visitar o povo, que fosse haver um grande avivamento no Reino Norte, que era Israel, quando o fogo desce, quando o Senhor demonstra o seu poder e tal coisa não ocorreu. Ele vai para a caverna, ele foge, deseja para si a morte. Ou seja, ele perde a esperança, ele perde até mesmo a credibilidade. O Senhor ali o visita e diz: o que você está fazendo aqui, Eli? O que está fazendo aqui, Elias? Ainda há uma história ainda a ser escrita, muita coisa a ser feita. E a partir dali o Senhor renova a esperança e a fé no coração de Elias. E assim o Senhor tem feito e continua fazendo na vida de todos nós. E uma coisa que é muito comum a gente ver
as pessoas acharem que é maldição de Deus. Em nome de Jesus, tire isso de você. Se você fez alguma coisa errada, peça perdão a Deus. Deus é o Deus que perdoa e que muda a história, assim como mudou a história de Noemi, mudou a história de Ruth e mudou a história de tantas pessoas na Bíblia que erraram. Davi foi um grande exemplo disso. Salomão veio de Davi, de um erro. Então, se você errou, peça perdão a Deus. Não deixe que o inimigo use isso para acabar com a sua vida. Então, um dos princípios é a questão de achar que é a maldição de Deus sobre a vida. Deus não é Deus de maldição. Não, em hipótese alguma. Existem consequências do pecado. Isso é inevitável. Mas nós temos um Deus que é um Deus perdoador. Um Deus que pode reescrever a nossa história. E nós temos que também admitir que erramos, que são consequências, e não deixar de servir a Deus por causa disto. É pedir perdão, assumir as consequências e tocar a vida. Porque Deus é um Deus que reescreve a nossa história. E viver essa nova história que Deus está reescrevendo. E saber que Deus está no controle. E aqui nós vamos ver, porque é muito bonito ver essa história de Noemi, porque a gente vê início, meio e fim. Mas viver essa história e crer nessas mudanças durante todo o processo não foi fácil para ela, como talvez não esteja sendo fácil para você, como não é fácil para mim. Como não é fácil para o pastor, como não é fácil para muitas pessoas. Mas a diferença, a postura que você vai tomar diante disso, permita Deus reescrever a sua história. E aqui nós vemos o que a gente sempre fala aqui. Deus está no controle. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que esteja sendo, Deus está no controle. E Deus reescreveu a história de Noemi. Tanto que, qual foi essa nova história escrita? É interessante que quando Noemi ela retorna e há uma necessidade de trabalho, de alimento, Ruth vai colher espigas e alimento nos campos de Boaz, que por coincidência, ou uma jesuicidência, ou na verdade não, nós sabemos que era a provisão e a providência de Deus, Boaz ele era um dos parentes remidores de Noemi. Ou seja, ele era um parente chegado, um parente próximo. O que é um parente remidor, para que as pessoas possam entender? Parente remidor é aquele que, no caso, como Ruth não tinha filhos, ele tinha responsabilidade... Ruth não, Noemi. Não, no caso aqui de Ruth, porque Noemi foi casada, teve seus filhos, mas Ruth não tinha filhos. Ela não teve filhos. Então, era obrigação desse parente remidor se casar com aquela que não teve filhos. Para poder dar descendência. Para poder dar descendência. No caso, este homem chamado Boaz, havia uma pessoa na frente. Só que essa pessoa não aceitou e não quis se casar com ela. Então, ele se casa com ela. E nesse processo, nesse casamento, nasce Obed, que é o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Ou seja, Deus estava escrevendo a história dessa família e fazendo algo tremendo, que chegando até nós, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Ruth foi bisavó do rei Davi, que aponta para Jesus. Para você ver que entrou na descendência ou na genealogia de Jesus Cristo, uma moabita. Mas uma moabita crente, uma moabita que tomou a decisão de seguir o Senhor de Israel. Essa é a diferença. Agora, para que essa história fosse reescrita e para que Davi viesse, para que fosse o rei segundo o coração de Deus e que apontasse para Jesus e que dele viesse a descendência de Jesus, foi preciso lá atrás uma decisão errada a princípio de Noemi e Elimeleque deixar a terra de Belém, ir para Moabe. Aí você vai falar, então eu vou tomar as decisões erradas que vai dar tudo certo. Não é isso. Ainda que você tome a decisão errada, Deus há de reescrever essa história e transformar essa história em bênção. Deus ainda tem história para escrever para você. É isso que nós estamos tentando dizer aqui. O livro de Ruth começa com uma tragédia.
uma tragédia familiar, uma tragédia nacional, uma tragédia, todo tipo de tragédia você vê na história de Noemi. Só que no final é a história de uma família que tem sua história reescrita por Deus. Mas por que foi reescrita? Porque eles retornaram para o Senhor. Não, Deus não pode fazer algo na vida de uma pessoa que simplesmente quer se afastar dele. Como esta mulher retorna, Deus então a abençoa, Deus traz conforto, traz consolo e reescreve a sua vida. Entenda uma coisa, às vezes é na calamidade que Deus está agindo. É na calamidade aparente nas nossas vidas que algo tremendo começa a acontecer, que o extraordinário acontece, que o milagre acontece. Por exemplo, John Bunyan escreveu o seu livro Peregrino, que é um dos livros mais lidos do mundo, no momento que ele estava preso. O apóstolo Paulo escreveu várias de suas cartas quando ele estava preso. O livro de Apocalipse que nós temos hoje em nossas mãos, que é a revelação final de todas as coisas, foi dada essa revelação no momento que João estava lá na ilha de Pátimos, largado para morrer à míngua. No entanto, o Senhor estava se revelando a ele. Então Deus sempre se revela, ainda que a crise venha sobre a nossa vida. E há um texto no livro de Oséias que diz que o Senhor muitas vezes nos leva para o deserto para falar ao nosso coração. Muitas vezes é no deserto que Deus tem essa liberdade para falar. Muitas vezes nós estamos tão felizes, né? Mas longe do Senhor. Aí Deus então permite que venha a calamidade, venha a tragédia, para que tenha liberdade para falar ao nosso coração. Então aproveite essa oportunidade para ouvir o que Deus tem para falar com você, mediante essa tragédia que você esteja enfrentando talvez hoje. E creia que Deus tem uma nova história para você. Assim como teve na vida de Noemi, assim como teve na vida de Ruth. Se Deus está te dando vida, Ele está te dando a oportunidade de ter uma nova história. Sua história não acabou. Em nome de Jesus Cristo, você há de vencer o trauma, você há de vencer o drama em sua vida e Deus há de reescrever a sua história. Muito obrigada de nos assistir em mais um programa de Volta à Bíblia e nós nos encontramos então no nosso próximo programa com mais um tema aqui com o nosso pastor Silas Alves Figueira, da Igreja Batista Bereia. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que você saia vitorioso, em nome de Jesus, dessas lutas e desses traumas que você está enfrentando. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Amém.